Vamos dar continuidade à nossa aula do Espírito Santo. Hoje vamos entrar no fruto do Espírito Santo. E antes de começar, pedir os irmãos aí que levantem para a gente fazer uma oração. Pai querido e amado, muito obrigado por estar aqui, Pai, mais um domingo, te agradecendo, te louvando, meu Deus, e aprendendo, Pai, cada vez mais da sua palavra. Que essas palavras venham entrar na nossa mente, Pai, venham entrar no nosso coração. Sim, Deus. E a gente venha dar frutos, Pai, como diz a sua palavra. Que a gente venha botar em prática tudo aquilo que a gente aprender aqui, Pai. Sim, sim. E que a nossa progressão seja contínua, Pai. Assim como nós vamos estudando todo ano, estudando a igreja no passado, agora estamos no Espírito Santo, já fizemos um seminário e cada vez a gente aprende mais. Mas que essa aprendizagem não seja só para nós, Pai. Que seja um instrumento da sua palavra, Pai, lá fora. Que a gente venha trazer cada vez mais irmãos, Pai, cada vez mais pessoas para perto de Ti, Pai. Sim. E é isso que nós pedimos, Pai. Permaneça com a nossa mente aberta para absorver tudo que aqui está. E, Pai, me dê paciência para poder passar da melhor forma aquilo que o Senhor me ensinou durante a semana toda, aquilo que eu tenho aprendido, Pai. Muito obrigado, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. E para dar continuidade à nossa aula, vou voltar um pouquinho na aula da semana passada, que foi os dons do Espírito. Foi ministrado pelo nosso irmão Anderson. Ninguém melhor do que ele para passar alguma coisa aqui do que ele, né? Professor há vários anos, então eu falar aqui vai ser só redundância. E antes de começar, pedir um pouquinho de paciência pelo nervosismo que sempre me ataca quando eu vou falar, que é bastante comum, mas já estou me acostumando. Cada vez vai ficando mais fraco esse nervosismo. O machado tem que ser afiado. E os dons do Espírito, como a gente está vendo no slide, é o resultado da atividade movida por amor ao próximo e ungida por Deus, dando capacidade para a palavra e manifestações milagrosas. Conforme a necessidade da ocasião, o dom é expresso no contexto do convívio cristão e é exposto à coletividade. Não é o resultado de disciplina, e sim de uma fé conjugada com amor pelo próximo. A diferença de fruto e o dom é que o fruto ele vem do progresso. O nosso trabalho constante ali, ele vai gerar um fruto. E o dom é uma manifestação do Espírito Santo na gente. Então, uma pessoa recém-chegada na igreja, ela pode manifestar um dom. Ela pode curar, ela pode falar em línguas, mas o fruto é com a constância, é com o progresso dela dentro da palavra. E a gente tem a tendência, né, a achar que a pessoa que tem o dom, ela tem mais espiritualidade do que as outras. E é justamente ao contrário. As pessoas que elas demonstram o fruto, as pessoas que são benignas, que têm paciência, elas são mais espirituais do que aquelas que têm dom. Porque o dom é uma manifestação do Espírito, puramente do Espírito. O Espírito ele escolhe quem ele vai usar, a hora que ele vai usar e da forma que ele vai usar. Então, não é necessariamente que a pessoa tenha uma espiritualidade muito aguçada para ela poder ter esse dom. Mas o fruto porque o fruto ele vem do progresso. É a nossa constância. Ninguém que tem paciência acordou do dia para a noite teve paciência. A nossa transformação ela é constante. Ela vem do começar a ouvir, começar a passar aquilo que a gente ouve, a nossa prática, e isso vai trazer os nossos frutos. Pedir aos irmãos que o nosso estudo vai ser tomado todo na base da carta de Gálatas 5, 16, 26. Pedir os irmãos que abram a Bíblia, por favor.
nessa carta, Paulo mostra para nós a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito, que são opostos. Gálatas 5, 16 a 26. Como é um texto muito grande, eu vou ler e vou pedir para os irmãos que me acompanhem, por favor. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andei no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não faceis o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, orgias, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificado crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, o fruto do Espírito contra a obra da carne é a expressão da virtude cristã contra a nossa velha natureza. Enquanto a natureza é para o homem carnal roubar, matar, mentir, ser impuro, lascivo, idólatra, ciumento, irado, subversivo, etc., o homem espiritual ele é amoroso, alegre, pacífico, longânimo, significa paciência com os outros, bom, fiel, manso e sabe controlar a si mesmo. Muitas das vezes a gente vê as pessoas aí fora que sofrem da, o pessoal chama de crise de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Isso é mentira. A gente é aquilo que a gente quer, o que a gente pensa e o que a gente trabalha. Se você no seu coração tiver a vontade de mudar, por mais que a gente tenha vivido num contexto todo diferente do que a gente vive hoje, a gente pode mudar. E essa mudança é esse fruto que a gente busca aqui em Jesus. Essa transformação, esse processo, assim como qualquer outro processo, às vezes é doloroso. É uma mudança que requer muito de nós, mas se a gente quiser de verdade, a gente consegue. São 9 frutos que a gente acabou de ler aí na carta de Gálatas. E desses 9, eu dividi ele em 3 partes, que são os frutos de nós para com Deus, de nós para o próximo e de nós para si mesmo. E eles ficam assim: amor, alegria e paz é da gente para com Deus. Amor, porque é o maior mandamento de Deus. Alguém pode ler essa passagem de Marcos? Pedir que os irmãos abram uma Bíblia, cada um versículo ali, para a gente poder ler. Marcos 12, 31, Neemias 8, 10 e Filipenses 4, 7. Segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Então, o amor, como a gente acabou de ler aí,
é o maior mandamento de Deus e expresso por Ele através da sua palavra. A alegria, que é a nossa força para viver. Alguém? Então, vou ler. Disse-lhes mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria. Deus não nos fez para ser triste. Deus não é a nossa tristeza. Se alegramos em tudo, porque tudo tem um propósito. A paz, que é a tranquilidade em Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quantas vezes a gente anda ansioso, desesperado com as coisas? Mas Jesus, Ele veio para trazer a paz para nós. Não é que a gente vai ser desleixado com as coisas, que a gente não vai se preocupar, mas a gente vai ter paz para agir. E esse é um fruto. A segunda parte é os frutos da gente para com o próximo. Longanimidade, que é a paciência, benignidade, que é o querer bem, e a bondade, que é fazer o bem. Posso contar a vida de vocês de novo? Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Então, temos que ter paciência para com o nosso próximo. Quantas das vezes a gente se ira com coisas pequenas? Quantas das vezes a gente olha, é pouca coisa, mas a gente perde a nossa paciência? Às vezes num pedido, às vezes num simples ato de deixar a toalha em cima da cama, e por aí vai. Então, é aqueles 3 segundinhos que a gente para e pensa e não faria aquilo. Ou então a gente faz e se arrepende. Então é mais fácil a gente pensar e não fazer, né? Do que se arrepender. Benignidade, que é o querer o bem. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então, a gente quer o bem do próximo de verdade, ou a gente quer o bem do próximo até onde ele está igual a gente? A gente quer ver o próximo melhor do que a gente? Muitas das pessoas não, né? Às vezes as pessoas querem o bem até um certo limite. Quando ele vê que o irmão está progredindo mais que ele, já começa aquela inveja. E Paulo nos adverte aqui sobre isso. Então a gente tem que pensar sobre isso. Fazer uma alta reflexão, até o nosso querer bem. O quanto a gente quer o bem. A gente quer o bem daquelas pessoas que nos faz mal. A gente quer o bem daquele chefe que pega no nosso pé. A gente quer o bem daquela pessoa que mora do teu lado ali e joga água na tua calçada, que o cachorro dela faz cocô na sua porta. Você quer o bem dessa pessoa? Se você não quer, a gente está errado. Então a gente tem que querer o bem até dessas pessoas. É isso que a Bíblia nos ensina. E a bondade, que é fazer o bem. Até depois que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então, quantas oportunidades a gente tem de fazer o bem aí fora e a gente abaixa a cabeça e finge que não é com a gente? Quantas vezes a gente passa por um irmão caído? Esses dias eu estava conversando com a minha mãe. A menina teve um infarto, um derrame, na calçada, caiu. O pessoal passa do lado, olha, pula e vai embora. Como se nada tivesse acontecido. Aí uma pessoa para. A gente pensa, pô, vai ajudar. Ela faz uma revista na pessoa e rouba os bens dela. É esse o mundo que a gente está vivendo hoje. As pessoas não fazem o bem quando podem. Não fazem o bem nem para os próximos a ele.
Imagine para as pessoas distantes. A gente vê hoje a quantidade de família brigada, onde o irmão não fala com o outro, o filho não fala com o pai, a mãe não fala com o filho. Não há um bem entre essa família. Gente, eu vou enviar um marco aqui para a família agora. Eu costumo falar, o pastor antes ele gosta bastante de frio. Eu sou preto é frio para viver no calor. Então, frio não tem nada a ver comigo, estou no lugar errado aqui. Se a gente for olhar o mapa mundo ali, Deus está perfeito, tudo que ele faz, né? Então ele fez os pretos lá para ficar no meio ali, na África, calor, e botou os brancos lá no polo. A gente que se misturou todo mundo ali, né? Calor, mas a gente é feito separado, cada um com a sua área. Voltando aqui. Então, essa bondade que cabe a nós fazer e a gente não faz, no momento que a gente se recusa a fazer, isso é um pecado. Isso é uma coisa errada que Deus já nos advertiu e Paulo reafirmou na sua carta a Gálatas. E a terceira parte é você para com você mesmo. Felicidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade ao ser fiel é a gente acreditar naquilo ali e seguir aquilo que a gente acredita. É o ser fiel mesmo àquelas coisas. Não é a gente acreditar da boca para fora, não é a gente só falar e depois a gente está trocando aquilo que a gente falou. Não ser fiel à nossa doutrina. Porque é muito fácil a gente estar aqui domingo de manhã, pregar tudo isso e chegar ali fora, a gente mudar. A gente olhar para a pessoa que está caída ali na calçada e pular. A gente olhar a pessoa que está pedindo com necessidade e virar a cara. A gente não está sendo fiel a Jesus. Vamos ver o que o Crônica fala para a gente? Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Então, essa fidelidade, ela nos rende esses frutos. Quando a gente é fiel a Deus, Deus sempre vai ser fiel a gente. E a mansidão, o ser manso. Mateus 5,5. Vê de novo, né? Por favor. Mais alto, mais alto. Sem vergonha. É minha filha, tá comigo agora igual eu. De família. Então, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão que ele fala aqui, que nos trará esse fruto, que é mais um fruto do Espírito Santo. Porque assim, quando a gente fala fruto, é como a uva mesmo que está aí na foto. É uma única fruta, porém com vários pominhos, várias uvinhas ali, né? Não tem como você pegar uma uva única ali, até tem, mas ela não nasce única. É igual a tangerina. Ela não nasce um único gomo da tangerina. Então todos esses, eles vêm junto. Não tem como você desenvolver um único fruto do Espírito. Todos eles, você pode ser mais avançado em um e mais avançado em outro. Mas todos eles vêm junto. Não tem como eu ser fiel e não ser manso. Ou ter o domínio próprio e não ser manso. Ou eu amar e não ser fiel. Entendeu? Então todos eles se desenvolvem juntos. E a mansidão faz parte disso. E o domínio próprio, que é dominar-se a si mesmo. Ora, nós fomos feitos nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. 1
fiz nada errado, mano. Não, é porque Tiago 3, É, 2. Isso. Ah, Tiago 3, 2. 3, 2. Vamos lá. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também enfriar todo o corpo. Então, o domínio próprio, tanto no nosso agir quanto nas nossas palavras. Quantas das vezes a gente está lá no trânsito, vem um felizardo, joga o carro em cima de você, você tem que frear, você tem que se controlar para não soltar aquele palavrão. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente se controla para não ofender a pessoa que está ali nos maltratando, nos atacando? E isso também é um fruto, esse domínio. E ele precisa ser bastante praticado. O próximo tópico da nossa aula é como produzir esses frutos. É pelos estudos, perseverança e disciplina que a nossa natureza espiritual, nascida de Deus, passa a governar a nossa vida. Em Gálatas 5,17, vemos que há duas disposições conflitantes dentro daqueles que conhecem a Cristo. Uma para a carne e outra para o espírito. As coisas do espírito produziremos ou colheremos espiritualidade. Caso contrário, seremos carnais e nossa vida se assemelhar-se à morte. Então, é importante lembrar aqui que a espiritualidade é algo que você tenta imitar, é algo que não tem como imitar, mas sim, mediante de investimento nas coisas de Deus. Este curso, por exemplo, está esse curso, por exemplo, está causando impacto na vida da gente? Ele está mudando alguma coisa nossa? Ao orar e ler a Bíblia, andamos em comunhão com os outros. Você percebe que está vendo essa mudança em você? E ela que os frutos estão progredindo? Se não, a gente não está produzindo esses frutos. Então a gente precisa buscar mais, precisa orar mais. É porque eu estou sem minha apostila aqui, estava cheia de anotação, eu esqueci ela em casa. O Jesus, ele usa o exemplo da videira para a gente, lá em João. Estou tentando buscar o capítulo aqui na mente e não estou conseguindo lembrar. E ele fala, nessa época aqui, todas as pessoas, todas as famílias, elas viviam, quem não vivia da agricultura, ela vivia bem próxima à agricultura ali. Então, por isso que Jesus usa bastante esse exemplo da vida, da videira, da árvore, dos frutos. E todos eles conseguem entender perfeitamente esse contexto. É 15, eu acho. É 15, né? Obrigado, Sonã. Ele usa esse exemplo da videira e ele diz que nós somos enxertados nele. E não tem como produzir fruto se nós não estivermos com ele, não estivermos com Jesus. E essa questão da agricultura para aquele povo da época, ela é muito firme, porque quem não vivia da agricultura vivia muito próximo à agricultura. Entendeu? Então, voltando para esse contexto de produzir os frutos ali,
É como se fosse uma árvore mesmo. E Jesus, essa árvore, nós somos os galhos e os frutos que a gente produz é o que vai dizer sobre a gente, sobre essa árvore. Se somos uma árvore boa ou se somos uma árvore má. Aqui está a diferença entre os frutos do Espírito e a obra da carne. Os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. As palavras mudam um pouquinho porque de acordo com a tradução. A gente está lendo na ARA e aqui eu peguei ela na NVI, não. Foi numa outra tradução. A obra da carne: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídio e bebedice. Eu quero paciência e quero já. Uma mudança, ela não acontece da noite para o dia. Um dom, ele pode passar sem que isso seja o resultado de uma caminhada, mas o fruto não. Quando a gente pede paciência, a gente não vai acordar mais paciente. Deus, ele vai dar a forma de você ir praticando essa paciência. Você vai dia a dia testando, aprimorando, e essa paciência vai crescendo. O dom não. O dom, você está lá orando, e você, na sua oração de cura ali, Jesus vem através do Espírito em cima de você e você curar a pessoa. Mas Jesus não vai vir em cima de você e você vai se tornar paciente. Ele vai te dar as formas de você se tornar paciente. O crescimento vem pelo que fazemos, não apenas pelo que conhecemos. Jesus falou acerca do tolo, que construiu sua casa sobre a areia. Lá em Mateus 7, 24, 27. O tolo, segundo o mestre, é aquele que ouve a palavra e não a pratica. Conhecemos crianças prodígios que conhecem muitos acentos, excedem em matérias ou falam vários idiomas. Nem por isso estão prontas para enfrentar a vida, como todas as suas responsabilidades. Assim também há necessidade de ler e praticar a palavra de Deus. Mais vale um dia de obediência do que um ano de cetério, sem aplicar o aprendizado. Há doutores no saber na igreja que são crianças na prática. O fruto do Espírito Santo é algo que se constata na vida, embora tenha origem na seiva da palavra. Ela depende do sustento da obediência. Irmãos, é muito fácil a gente estar aqui, sentar no banco, ouvir o pastor falar e ir para casa. Voltar no domingo que vem, ouvir de novo e não botar isso em prática. A gente não está progredindo, a gente não está crescendo. A nossa sede pela palavra, a nossa prática da palavra vai botar o nosso crescimento para frente. Como é que se diz? Hoje em dia tem eu esqueci o nome agora, tem um movimento muito forte que eles falam a igreja está dentro de você, que as pessoas hoje fiquem desigrejados. Obrigado. São os desigrejados. Eles ouvem a palavra de um, vai ali, ouve a palavra de outro, ouve a palavra de outro, mas não coloca nada em prática, porque ele não tem essa comunhão que a gente tem aqui, ele não tem essa troca. E isso não agrega nada na nossa vida. Jesus, ele deixou a igreja, e se Jesus deixou a igreja, não foi por acaso, ela tem um propósito. Essa comunhão que a gente tem aqui, ela tem um propósito.
Não tem como a gente praticar paciência sozinho. É muito tranquilo eu chegar na praia, eu tenho a maior paz. Aí para um cara do meu lado com um rádio, me afasta. É mole ter paciência, ter paz lá. Agora vamos ter paz aqui dentro. Com as crianças correndo ali, pisando no meu pé. A gente vai ter paz? Não tem como a gente afastar. Não tem como chegar e ouvir a palavra lá do outro lado da rua. Então, a comunhão ela é necessária. A igreja ela é necessária. O crescimento ele se faz através dessa comunhão. Então, a gente precisa estar junto. A igreja é um corpo. Nós somos membros. O nome já diz. O membro, por mais que um não goste do outro, eles convivem e se amam. Eu posso não gostar de algo numa pessoa, mas eu tenho que amar aquela pessoa. Eu tenho que trazer o melhor dela. Eu tenho que trazer ela para perto de mim. Eu não vou chamar a atenção dela na frente dos outros. Eu não vou repreender ela na frente de ninguém. Mas eu vou mostrar para ela o melhor caminho. Eu vou mostrar para ela o certo, o correto, o que a palavra diz. Sem ofender. É complicado. É complicado o agir até dentro da nossa casa, onde a gente tem intimidade. Imagina com o irmão. Onde a gente não tem intimidade suficiente, a gente não conhece tudo, não sabe o contexto por que ele está fazendo aquilo. Mas a gente precisa crescer. E o teu pé não cresce mais do que a tua mão. A gente cresce junto. Então, a progressão de um é a progressão do outro. Os dons, ele veio para ajudar a gente, para ajudar a igreja a crescer. E os frutos, ele faz a igreja crescer. Uma árvore, ela nasce através do fruto. Vem a semente e cresce outra árvore. Então, os nossos frutos aqui vão gerar árvores, que daqui a pouco vão estar chegando aqui. O nosso falar, o nosso agir, o nosso movimentar, tudo que a gente faz é observado. Nós somos a Bíblia viva. Muitas das Bíblias que as pessoas vão ler lá fora é a gente. Muitas das vezes eles vão estudar a gente para nos atacar. Eles não estão estudando a Bíblia para poder aprender. Eles estudam a Bíblia para como usar contra a gente. E se você falhar numa dessas, somos falhos, somos pecadores. E é o que eu falo para todo mundo lá no quartel, quando me atacam com isso. Gente, se eu fosse perfeito, eu não estava na igreja. Se eu fosse santo, eu já estava no céu. Eu estou lá para aprender. Então, as minhas falhas, eu até agradeço quando a pessoa vem falar: pô, você é irmão, faz isso? Pô, obrigado, não vou fazer mais. Você mostrou uma coisa que eu estava fazendo errado e eu não percebi. Às vezes a pessoa fala para te atacar, mas está te ajudando. Por quê? O nosso mudar, o nosso observar é diferente de quem está de fora do nosso contexto. Então, uma coisa que você está habituado a fazer, para o outro é ofensivo. E ele vai te falar, você vai mudar aquele ato, você vai progredir. Por isso que a gente precisa da comunhão. A gente não tem que fazer como os muitos, se isolar lá no Tibete, lá em cima, lá, que é muito fácil. Ser santo, ser benigno, ser bom. Lá no monte, em cima da montanha de gelo, sem ninguém te perturbando, sem você falar com ninguém. É mole. Lá em cima é fácil. Você está sozinho, você não fala, você não peca. É muito fácil ser santo assim. Mas a gente tem que ser santo aqui. Jesus chamou a gente para ser santo e separado do mundo. Um com o outro. Ajudando um ao outro. O próximo tópico é: mas como muitas pessoas maduras e piedosas que não manifestam dons. O que é ser espiritual? Lá na abertura eu falei que as pessoas confundem a espiritualidade. A pessoa espiritual é aquela que manifesta uma vida de espírito. Essa manifestação tem sua essência no fruto.
pois é através dele que mostrando o que somos. A vida no Espírito Santo envolve também uma sensibilidade a outros e, como consequência, uma manifestação dos dons espirituais. Entre o fruto e os dons, uma escolha que não existe, pois os dois são vitais e provêm da mesma pessoa. O fruto, certamente, é o mais importante. Melhor é uma pessoa que se manifesta o fruto e que fará o bem a ela e aos outros, do que aquela que manifesta dom, mas ignora os ensinamentos de Paulo, que nos orienta a sepultarmos a velha natureza e nos vestirmos diariamente de Cristo. Então, os dois vêm do Espírito, tanto o dom quanto o fruto. Se tivermos que escolher, teremos que escolher o fruto, porque o fruto é o processo. Se temos o fruto do Espírito, a gente aprendeu todos aqueles passos para estar ali. Agora, o dom, uma pessoa que está lá na padaria hoje ali agora, bebendo e ouvindo música, ele pode chegar aqui na semana que vem, ouvir a palavra, se converter, e na outra semana ele chegar aqui com o dom. Mas ele não vai ter o fruto. Ele ainda não passou o processo. Esse processo que a gente tem aqui, que a gente sabe como agir, que às vezes a gente age errado e logo em seguida a gente se arrepende. Quantas vezes a gente faz uma coisa, a gente sabe que é errado e em seguida a gente se arrepende, por questão de segundos. Então a gente sabe, a gente ainda não tem o domínio completo do nosso dom, dos nossos frutos, mas nós sabemos, nós temos que praticar para ter esse domínio completo. Então a gente precisa saber a diferença entre uma pessoa espiritual e uma pessoa espiritualizada. As pessoas espiritualizadas é aquela que no momento ela está sendo estudada pelo Espírito. Ela tem um dom. E o dom ele pode uma hora funcionar e outra hora não. Eu posso orar por você e você ser curado. E amanhã eu posso orar e você não ser curado. Porque é o Espírito que escolhe. Agora o fruto é o processo dessa caminhada. Eu não tenho como ser bom com você hoje e amanhã não ser bom. Senão, eu estou mentindo, eu estou enganando. Eu estou imitando a bondade de alguém. Ou eu sou bom ou eu não sou. O dom eu não tenho, o dom é do Espírito. A gente usa para o bem da igreja. Eu não tenho dom, o dom é do Espírito. Agora, a bondade ou eu tenho ou eu não tenho. Ou eu aprendi a ser bom ou eu não aprendi. Eu posso fingir para você que eu sou bom, mas ou eu sou bom ou eu não sou. Eu posso fingir 2 anos, mas uma hora você vai ver a verdade, que aquela pessoa não é boa. Quantos pregadores a gente chega na internet, chega lá, eles pregam e somem. A gente não sabe da vida dele. Às vezes o cara foi casado 50 vezes, teve amante, adultério, vários atos ali, e você olha assim, caraca, esse cara é espiritual. Está ali, a gente segue, mas sem conhecer. A gente precisa saber quem a gente está seguindo. Quem a gente segue. Por quê? É pelos frutos que a gente vai ver. A vida dele que vai mostrar para a gente se realmente ele é uma pessoa espiritual. Ou se ele só está sendo usado, se ele só tem dom. E para a gente concluir, vou deixar uma pergunta aqui. Que árvore você tem sido? A gente consegue olhar para a nossa vida hoje e dizer qual árvore a gente tem sido nessa foto? Uma árvore boa, que dá frutos, ou uma árvore ruim, que só olha para si, que pensa em si mesmo? Mateus 7,17 diz para a gente: semelhante, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E para fechar, eu vou ler Lucas 6, 43, 45. Se vocês quiserem me acompanhar, eu espero que vocês abrirem.
Lucas 6, 43 até o 45. Vamos ler tudo junto? Oi? Vamos todos juntos? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinhos, nem gramóides de espinhos. O homem bom tesouro do coração tira o bem, o mau tesouro tira o mal, porque a boca fala da beleza do coração. Então, irmão, por mais que a gente tente enganar, por mais que a gente demonstre outra coisa, uma hora que está no nosso coração sai. E é isso que a gente mostra para as pessoas. Alguma dúvida? Falei muito, falei pouco. Deu para entender? Se vocês tiverem dúvida, pode levar o pastor ao antes. Obrigado, irmão, pela paciência de vocês terem me ouvido. Desculpa pelo meu nervosismo mais uma vez, mas eu também estou passando pelo processo de aprender a passar a palavra, né, aquilo que a gente ensina. É difícil, tanto para quem ensina quanto para quem escuta. Eu prefiro estudar sozinho, mas é por egoísmo. Eu sei que eu tenho que mudar, então eu gosto também de ouvir algumas coisas, eu tenho que ouvir pessoas, porque às vezes eu formo pensamentos errados e isso leva a gente a crescer, como a gente estudou aqui. E não é porque eu estou aqui na frente que eu sou diferente de vocês. Até ontem eu estava ali, hoje eu estou aqui e é mais fácil estar aí, com certeza. É mais fácil estar ouvindo, aprendendo, se fortalecendo da palavra do que estar aqui passando. Mas também é muito gratificante estar aqui na frente, porque a tensão de passar o melhor para vocês faz eu buscar muito mais. Esse nervosismo que eu fico aqui, a tensão é porque eu sei que vocês não vão me julgar, mas eu quero dar o meu melhor para Deus. Assim como cada um no seu momento também quer dar o seu melhor para Deus. Então, busquemos não só aqui dentro da igreja, em todos os nossos momentos da nossa vida, em tudo que a gente faz. Às vezes a gente esquece. A gente está dirigindo. Mas se você dirigir da melhor forma para Deus, você vai ser o melhor motorista e vai evitar vários acidentes. Se você faz o seu trabalho da melhor forma para Deus, você vai fazer da melhor forma e você vai ser recompensado por Deus. Não vai ser um parabéns, um nome de te não. E é isso que eu tento fazer aqui. É por isso meu nervosismo. Eu sei que eu não sou apropriado para estar aqui, não tenho todo o conhecimento para estar aqui, mas quando Deus chama, eu não posso falar não. Porque eu sei que durante o processo Ele vai me ensinando e Ele vai Então, cada dia fica mais fácil falar, não mais fácil aprender. Para aprender cada vez é mais difícil. Quanto mais eu descubro, mais eu... tipo Platão, né? Quanto mais eu sei, eu descubro que eu não sei. Quanto mais eu acho que eu sei, mais eu descubro que eu não sei. Tem uma gama de conhecimento muito ampla. Então, quando a gente acha que, decorei um versículo, aprendi tudo sobre ele, tem outras 3 linhas de raciocínio, caraca. E a gente vai por esse caminho, e quando você mais desmembra, mais vai desdobrando. E a gente tem que buscar. A gente tem que chegar em casa e ler, porque a gente vai passar tempo com Deus e não é em vão o tempo que a gente passa com Deus. O tempo que a gente passa com Ele, a gente está observando, absorvendo características de Deus para a nossa vida. E essas características de Deus, botando em prática, são esses frutos que Ele me deu. E esses frutos
vão trazer outras árvores que gerarão outros frutos. Muito obrigado. Vamos orar para encerrar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por falar ao meu coração, trazer essa palavra aos meus irmãos, Pai. Essas palavras venham tocar o coração deles, Pai, e eles venham botar em prática tudo aquilo que o Senhor falou aqui, Pai. E não só ele, mas assim como eu, Pai, a gente venha progredir, Pai. Que a gente venha dar mais frutos da sua obra. E que a partir de agora, Pai, a gente olhe com atenção para tudo aquilo que o Senhor nos diz. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por esse culto que irá iniciar, Pai, totalmente do pastor, a mente do Anderson, a mente do irmão que vai começar o culto daqui a pouco. E que eles venham falar ao nosso coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja. É assim que oramos, agradecemos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.